Quando a gente vai falando de fidelidade, a gente já pensa logo em questão de casamento, a gente já pensa logo numa questão financeira, e tudo isso é verdade, mas não se resume a isso quando a gente está falando de fidelidade. A gente pode abranger muito mais esse tema de várias perspectivas, e é um pouco sobre isso que eu quero falar também. Vou falar um pouco sobre a questão financeira, mas não quero me prender somente a essa questão. Senão eu estaria limitando a questão da fidelidade a apenas algo material. E não é, e nós vamos ver dentro da palavra de Deus, tanto que eu coloquei o tema para a mensagem, para a meditação, esses minutos que nós vamos conversar aqui, renovando a fidelidade. Pastor, mas ela precisa ser renovada? Lógico que ela precisa ser renovada. A gente não faz renovação de votos quando você faz um determinado número de anos de casamento, você não gosta de fazer uma renovação de votos. Você está renovando o que? A tua aliança, aquela fidelidade que você declarou para aquela pessoa. E é a mesma coisa quando nós vamos nos relacionar com o nosso Deus. Deus, Ele vai dizer que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, eu posso trocar essa palavra misericórdia pela fidelidade do Senhor. Ela é renovada sobre a minha vida e sobre a tua vida a cada manhã. É sobre isso que eu quero meditar alguns minutos. Então, nós vamos falar sobre uma fidelidade sendo renovada. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos o quê? Consumidos, pois as suas misericórdias, a sua fidelidade são inesgotáveis. Nessa versão que eu peguei, elas são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos dizer bem forte: grande é a tua, grande é a fidelidade dele. Ele é fiel, são novas a cada manhã. Deus, Ele vai fazendo algo novo a cada manhã. Ele vai transformando o nosso ser de tal forma que nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele a cada manhã. Então essa fidelidade que se renova, ela se renova com um propósito. O propósito de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, semelhantemente andando com Jesus. A gente vai pegando o jeito das pessoas. A gente começa a viver, e a nossa caminhada, o nosso relacionamento, quando a gente tem um relacionamento mais próximo, mais íntimo das pessoas, a gente vai pegando o jeito das pessoas, não vai? A Maria, quando eu chegava, que eu trabalhava com caminhão, só do jeito de eu abrir o portão ou abrir a porta, ela já sabia que eu não estava bem. Não pergunte como é que sabe disso. Só do jeito de estacionar o caminhão, fazer o estacionário lá, né? Quem conhece caminhão sabe que o freio é um estacionário, é freio a ar, aí você solta o ar para o caminhão ficar travado. Então só do jeito que eu abri o portão, que eu colocava a chave, que eu entrava em casa, ela já sabia que eu não estava muito bem. Por quê? Porque isso tem a ver com a intimidade que a gente vai desenvolvendo com essa pessoa. Então, a mesma coisa com Deus, elas são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque nós passamos pela escola das aflições da vida. Existe uma escola sim das aflições. Quem aqui nunca passou por angústia e aflição? Levanta a mão aí que eu quero orar por você. Para Deus mandar logo umas 10 aflições para a tua vida, hein, meu irmão? Tem alguém que nunca teve aflição, angústia? Ninguém pode levantar a mão. Até eu que estou com a mão levantada, eu tenho que abaixar. Porque nós passamos pela essa escola das aflições, das angústias da vida, que vão, de certa forma, nos oprimindo muitas vezes, nos angustiando. Quem já ficou com o coração angustiado, deprimido, a ponto de achar assim, não vai dar, pastor, não tem jeito. Então nós passamos por essa escola, a escola das aflições da nossa vida. Somos afligidos, mas nunca somos derrotados. Somos angustiados, mas permanecemos firmes, inabaláveis, porque quem nos sustenta é a rocha, e essa rocha tem nome, e tem sobrenome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa fidelidade de Deus na minha vida e na tua vida, ela é renovada a cada manhã, quando eu entendo o papel da fidelidade, quando eu consigo compreender. Mas essa lealdade, na verdade precisa ser o quê? Nós precisamos ser leal ao Senhor. Nós precisamos ser leais ao Senhor. Assim como nós somos leais ao nosso cônjuge, nós precisamos ser leais ao Senhor. Quem segue a justiça e a lealdade, encontra vida, justiça e honra. Lealdade a Deus faz você receber mais do que você esperava, ou mais do que você espera. A lealdade, a fidelidade a Deus, você ser fiel a Deus, vai fazer com que você receba muito mais do que você espera, do que você merece, do que eu mereço, do que nós esperamos.
essa fidelidade a Deus, essa lealdade, ser leal a Deus, ser leal aos princípios, ser leal aos mandamentos, ser leal às promessas daquilo que Deus falou sobre a tua vida. Você lembra de alguma delas? Você lembra de alguma das promessas que Deus falou sobre a tua vida? Você se lembra? Talvez ela não tenha se cumprido ainda, alguma dessas promessas, ou muitas delas não tenham se cumprido ainda na tua vida. Mas isso tem que fazer com que você continue motivado a ser leal. Não tem coisa pior que a gente caminhar com a deslealdade. Ou caminhar do lado de pessoas que vivem uma deslealdade. Que durante um tempo ou na nossa frente são uma coisa e às vezes nas costas são outras coisas. Isso é muito terrível, isso é muito complicado de lidar com uma pessoa desleal. E sabe qual é o maior problema? É que às vezes leva muito tempo para a gente perceber que aquela pessoa está sendo desleal. Às vezes não é da noite para o dia, Vitória, às vezes é uma caminhada, filha. É uma caminhada gigante, você confia na pessoa, você confia, você conta segredos para aquela pessoa, você espera que ela possa te ajudar, e quando você vai ver, ela está sendo totalmente desleal com você. Quem já sofreu com a deslealdade aí? Quase todos nós já passamos momentos de deslealdade. Mas eu quero te dizer que eu estou falando de um Deus que Ele continua leal a nós. Então a lealdade faz você receber muito mais do que você espera. Por quê? Porque nós esperamos algo e Deus vem com vida, justiça e honra. É muito mais do que nós esperamos. É muito mais do que um recurso. É muito mais do que um valor. É muito mais do que uma posse. É muito mais do que um bem. Nós recebemos vida. Nós recebemos a justiça de Deus sobre a nossa história. E nós recebemos honra. Às vezes nós ficamos buscando a justiça. Nos sentimos muitas vezes injustiçados. Pastor, mas o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe o que está acontecendo lá em casa. O senhor não sabe a perseguição que eu estou vivendo lá na empresa. Então eu me sinto injustiçado. E eu estou sempre buscando o quê? Uma justiça. Querendo que Deus faça algo em meu favor. Então eu busco a justiça. Mas o que o texto está dizendo é que a gente tem que ser o quê? Quem segue a justiça e a lealdade vai encontrar vida, vai encontrar a própria justiça e vai encontrar a honra. Somos homens e mulheres que temos seguido a justiça e a lealdade. Você é leal ao teu cônjuge? É uma retórica. Tem que ser. Se não for, se prepare. Que vai pegar para o teu lado. Se você é, agora a pergunta que eu quero fazer para você... Ainda mais que o cônjuge está do lado, não dá nem para... Tem que ser, né? Você é leal a Deus? Você se considera uma pessoa leal a Deus realmente? Quando eu estou falando de lealdade, eu estou falando de fidelidade. Lealdade tem a ver com fidelidade. Eu estou falando de... Você se relaciona com Deus de verdade? Ou é algo fingido, é algo aparente? Sendo leal ao Senhor, nós precisamos ser leais a Deus. Fidelidade, ela tem que ser voluntária, gente. Ela não pode ser algo imposto para nós. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Gênesis 14, 18. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Ou meu rei é justo. Salém é de Jerusalém, então é paz. Rei de justiça e rei da paz. Melquisedeque, aqui interessante que ele tem dois ofícios que Jesus vão ter. Ele vai ter ele vai ser rei e ele vai ser também o príncipe da paz, nesse momento aqui que está falando de Jerusalém. Ele tem esse sacerdócio sobre a vida dele. E eu e você temos o sacerdócio de sermos pacificadores dentro da nossa casa, promovermos a paz. E somos esses homens e essas mulheres também que temos promovido a paz. Promovemos a paz no meio dos ministérios da igreja, promovemos a paz lá no trabalho, nós promovemos a paz aonde nós estamos. Precisamos olhar e entender, esse homem ele é rei, mas ele é sacerdote, isso são ofícios de Jesus, rei, sacerdote e profeta. E ele tem esses ofícios, e esse ofício está sobre a nossa vida também, de sermos sacerdote. Sacerdote do lar, sacerdote do cônjuge, sacerdote dos filhos.
Sacerdócio, algo que é uma palavra tão batida nas igrejas, mas tão esquecida de ser executada, de vivenciarmos isso. Então a fidelidade, ela precisa ser algo voluntário. O mesmo texto, então eu já falei, ele tem os dois ofícios, ele é rei e sacerdote. Melquisedeque aqui é uma tipologia de Cristo. Ele está apontando para algo, ele está apontando para alguém, ele está apontando para Cristo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele não tem menção de pai, de mãe, nem da linhagem para ele ser sacerdote. Então nós entendemos, e os estudiosos vão dizer que ele vai fazer uma tipologia que vai apontar para quem é maior. Ele vai apontar para Jesus. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O que eu estou vendo aqui? O maior vai abençoar o menor. Melquisedeque, então, ele é maior no sacerdócio que Abraão, e ele vai abençoar Abraão. O que eu aprendo? Que o maior abençoa o menor. Mas o texto diz, a Bíblia vai dizer, que aquele que quer ser maior, que se humilhe primeiro, que seja o menor. A verdade é que muitas vezes nós buscamos ser o que? Um reconhecimento. Queremos ser reconhecidos por aquilo que falamos, queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos, queremos ser reconhecidos pelo pastor, queremos ser reconhecidos pela esposa, queremos ser reconhecidos no trabalho. Nós buscamos reconhecimento, só que o texto está dizendo que o maior, ele tem que abençoar o menor. E aí eu olho para mim e digo: mas eu já sou o menor. Eu olho para Gideão e Gideão diz: eu já sou o menor da minha casa, quem que eu vou abençoar? Eu quero dizer que sempre tem alguém menor que a gente pode abençoar. E sempre tem alguém maior do que a gente que pode nos abençoar. A verdade é essa, que precisamos ser, ao mesmo tempo que eu vou abençoando, eu sou um abençoador, eu também vou sendo abençoado pelo próprio Deus. Então nós temos que entender que o maior abençoa o menor. Somos pessoas abençoadoras, temos abençoado pessoas, temos abençoado a obra de Deus. O mesmo texto: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Ele vai dar dos despojos da vitória. Ele está vencendo uma batalha aqui, Abraão, e ele vai trazer os despojos da vitória. E a iniciativa é de Abraão, um ato de gratidão e fidelidade. A iniciativa de devolver o dízimo é dele. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele diz, diga aí, de tudo. Ele teve iniciativa. Ele não foi constrangido. Abraão, aqui ainda o nome dele não tinha sido mudado, é Abrão. Então ele foi o quê? Ele tem uma iniciativa de vir e devolver o dízimo de tudo. Essa é a primeira vez que a palavra dízimo vai aparecer na Bíblia. Ele tem iniciativa. O que eu aprendo nesse texto? Qual é a iniciativa que eu tenho? Eu sou alguém que toma a iniciativa quando eu vejo alguém precisando de ajuda? Porque isso tem a ver com fidelidade a Deus. Eu tenho a iniciativa de chegar para o meu irmão e dizer: meu irmão, como é que você está? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Quando eu olho alguém em dificuldades, eu tenho a iniciativa de chegar e oferecer ajuda. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Mas você sabe orar, você sabe estender a mão. A gente pode carregar uma cadeira, em vez de carregar sozinho 5 cadeiras, eu posso carregar 2 e você 3. Você carrega 3, eu carrego 2, é melhor, né? O maior abençoa o menor, eu carrego menos. Precisamos ter iniciativa. Às vezes estamos vendo as coisas que estão acontecendo, nós muitas vezes não temos iniciativa nem com a nossa família, nem com aqueles que estão gritando por socorro dentro de casa. Nós não temos iniciativa de chegar e estender a mão para o cônjuge, de estender a mão para os filhos. E quando tudo dá errado, nós questionamos muitas vezes Deus: onde eu errei? Quer que eu te mostre onde você errou? Deus vai falar: quer que eu faça uma lista aqui, ô abençoado? Você está errando desde que o teu filho nasceu. E agora você vem perguntar para Deus onde é que você errou. Você nunca teve a iniciativa de abraçar o teu filho. Você nunca tomou a iniciativa de abraçar, de cuidar, de beijar, de conversar, de escutar o que está dentro do coração do teu filho. Você nunca tomou a iniciativa. Fidelidade tem a ver com tudo isso. Não é apenas pegar um recurso e trazer aqui na frente. É muito mais do que isso.
Fidelidade, ela precisa ser voluntária, ela tem que partiu do coração de Abraão. Bênçãos de Deus, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Hebreus 7:1. Essa história de Gênesis agora está sendo contada lá em Hebreus capítulo 7. Vai fazer menção novamente de Melquisedeque e depois tem uma outra menção em Salmos. A fidelidade atrai a bênção de Deus. Eu quero que você entenda isso, que a fidelidade que você dá a Deus, isso vai atrair a bênção de Deus sobre a tua vida. Sabe o que me impressiona quando eu falo isso? É que quanto mais fiel eu sou a Deus, eu não faço por barganha, quanto mais fiel você é a Deus, mais você é abençoado. Só que na nossa cabeça, nós achamos o quê? Não, se eu der, vai faltar. Se eu abençoar, não vou alcançar. Vai faltar. Essa bênção, se eu abençoar com esse valor, é justamente o que falta para inteirar a luz, a água, a compra. A nossa cabeça funciona assim. Só que a cabeça de Deus não funciona dessa maneira que nós funcionamos. Deus, Ele diz para a gente, Ele vai atrair, as bênçãos de Deus vão ser atraídas conforme nós vamos sendo fiéis a Deus, nós mesmos vamos atraindo sobre nós as bênçãos de Deus. Porque Ele é assim, porque Deus é bom, Ele vai se manifestar. A bênção dele vai chegar sobre a tua vida. Se já não chegou, se já não está chegando. A verdade é que muitas vezes nós não atraímos a bênção de Deus porque nós não entendemos esse princípio como sendo um princípio de fidelidade, sendo algo importante. Eu já fiz isso muitas vezes. Olha que eu tenho experiência nisso. Eu não vou dizer que eu sou PhD nem formado, porque daí vocês iam se escandalizar. Mas é quase isso. Eu já tentei lograr Deus, eu já tentei enganar a Deus, eu já tentei de todas as formas. Eu quero te dizer uma coisa com a experiência dos meus 48 anos, todas as vezes que eu tentei fazer, eu quebrei a cara, eu perdi. Então não tente, meu irmão, não tente, porque você vai perder também, você também vai ser derrotado. Eu tenho uma coleção de fracassos nessa área. Por quê? Porque eu não obedeci, porque eu não quis ser fiel a Deus. Posso passar aqui a noite contando fracasso para você, mas eu também posso passar a noite aqui contando vitórias para você, daquilo que Deus fez na minha vida, da própria restauração que Ele fez, quando eu entendi o princípio da fidelidade, que é muito mais do que eu compreendia. Deus primeiro teve que tratar isso dentro do meu coração com relação à fidelidade, para mim ter uma compreensão do que é fidelidade. Eu mesmo tinha uma interpretação totalmente equivocada, limitada da fidelidade. Então a fidelidade vai atrair a bênção de Deus sobre a tua vida. Entenda isso. Nós estamos falando o que a palavra de Deus nos diz. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz, Hebreus 7:2, é a confirmação que estava lá em Gênesis. Abraão lança uma semente natural. Quando ele traz o dízimo para Melquisedeque, Abraão está lançando o que? Uma semente natural. Mas também ele está lançando uma semente espiritual. Eu quero que você entenda isso. Que quando você semeia, você não está apenas semeando algo natural, também é natural, mas é muito mais do que natural, você está semeando algo do sobrenatural, ou seja, você está semeando algo espiritual. Então não retenha a semente não é para a gente se alimentar da semente, a semente é para vir para o altar, porque ela é natural, mas ela também é espiritual. A semente ela vai ter essa dupla função, daquilo que você está semeando. E então eu repreenderei o devorador. Aprenda uma coisa: não tem oração de pastor que repreende a ação do devorador. Está lá no texto. Quem repreende o devorador na vida da gente é Deus. Está lá, leia lá. Em Malaquias não tem oração de pastor. Não, pastor, vem com a tua oração forte aqui que você vai repreender o devorador. Gente, leia o texto. Não é isso que o texto diz. Se nós formos fiéis a Deus, mostrarmos a fidelidade a Deus, Deus vai repreender o devorador na nossa vida e na nossa história. É Ele que repreende. Não tem oração de pastor. Pode chamar 50 mil pastores, pode botar todos os pastores aqui na IBBR. Não é isso que o texto diz.
Deus pede fidelidade ao seu povo. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, Deus vai pedindo sempre as mesmas coisas para o povo. Ele vai pedindo obediência, Ele vai pedindo fidelidade. Não é isso? Ele vai pedindo um coração humilde. É o que Deus vai pedindo. Um coração quebrantado. A gente vai lendo a palavra de Deus, e conforme a gente vai lendo, a gente vai identificando que Deus, volta e meia, Ele está solicitando para o homem a mesma coisa que Ele solicitou lá no Éden: obediência e fidelidade. E aí a gente sai de Gênesis, passa por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e a gente vai subindo a palavra de Deus, e a gente chega no salmista, que tem vários salmos lindos, e a gente chega ali nos profetas menores, nos profetas maiores, e a gente vai encontrando sempre o mesmo pedido de Deus: fidelidade. Deus vai pedindo obediência ao ser humano. Por que será? Porque nós somos teimosos. Eu sou teimoso. Nós somos teimosos. A bênção de Deus está sobre aqueles que semeiam uma semente natural, mas também tem uma semente espiritual. Justiça e paz somente na obra de Cristo. Nós só vamos encontrar justiça e paz na obra redentora de Jesus Cristo na cruz. É através da obra dele. Por isso aquilo que nós fazemos aqui precisa apontar para ele. Tudo que a igreja faz, a Igreja Batista do Bom Retiro, tem que apontar para o alto, tem que apontar para a eternidade, tem que apontar para Jesus. Nós não podemos apontar para homem nenhum, para pastor nenhum, nós precisamos apontar para o alto, para Ele, para a glória dEle, para a majestade dEle, porque o poder é dEle, é Ele que nos abençoa. A bênção é Ele que libera sobre as nossas vidas, é Ele que libera sobre a igreja, é Ele que libera a bênção sobre a tua casa e sobre a tua história. Por isso nós sempre precisamos apontar para Ele, sempre para Jesus. Frutos da fidelidade. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Eu falei, agora é a confirmação que estava lá em Gênesis, em Hebreus também. Deus é quem nos abençoa, aprenda isso. Cristo é a nossa bênção, pois nos liberta da maldição do pecado. Cristo é a nossa bênção maior. Por quê? Porque Ele nos liberta da maldição do pecado, daquilo que nós mesmos trouxemos para a nossa vida, daquilo que nós mesmos não temos capacidade de prover. Deus, Ele vem em Cristo Jesus, vem prover o que? O meio de nós nos reconciliarmos com Ele mesmo, com Deus, através do sacrifício. Então Cristo é a nossa bênção, e isso é um fruto do que? De fidelidade. Fidelidade de Deus para com Ele mesmo, e a fidelidade dEle para com o homem, para com o ser humano. Deus é fiel, gente. Pode confiar de olhos fechados. Pode se entregar nos braços do Senhor. Não duvide jamais da fidelidade de Deus. Não duvide. Por mais que você esteja olhando para dentro do teu coração, haja um pouco de temor com o que está acontecendo, ou o que está se levantando, ou o que está aparentando que vai acontecer, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. Isso é fruto da fidelidade dEle. Cristo então é a nossa bênção, pois Ele nos libertou da morte, da escravidão, da condenação, do pecado. O que pode ser maior que isso? O que pode ser maior que a bênção de nós sabemos que um dia nós estaremos com Deus? Se Ele entregou Jesus, se Ele deu o que tinha de melhor, meu irmão, você acha que Deus é um Deus mesquinho? Você acha que Deus é um Deus que quer segurar uma bênção lá no céu, chegando, o anjo está lá com a bênção, louco para descer voando lá, para chegar lá na casa do Samuel, para entregar a bênção para o pastor Samuel? Você acha que Deus é mesquinho, está dizendo, não, segura aí que você vai sair em último lugar hoje, você é muito veloz. Eu ia dizer um piloto de Fórmula 1, mas não vou falar. Você é muito veloz, fica aqui para trás, aqui, senão você vai chegar muito antes lá na casa do Samuel. Gente, Deus não age assim. Deus, Ele tem alegria, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele não quer ficar retendo bênçãos lá no céu, não. Mas para isso existem frutos da fidelidade. Qual é o fruto de fidelidade que você tem apresentado no altar? Qual é o fruto da fidelidade que eu tenho apresentado no altar? Fruto de fidelidade é uma vida transformada. É uma vida cheia do poder, cheia da alegria, cheia do amor, cheio da paz. Isso é um fruto de fidelidade.
para um homem que se inclina a buscar o Senhor Jesus Cristo, para um homem que é tocado pelo poder do Evangelho, um homem que é transformado, que é levantado de um buraco de lama, que é levantado de um chiqueiro de porcos. Esse homem contempla a grandeza do amor de Deus. Esse homem, ele quer produzir frutos de fidelidade, porque ele sabe o que Deus tem feito na vida dele. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20, acima da nossa compreensão humana. O poder de Deus atua em nós, é acima da nossa compreensão, é acima da nossa limitação, é acima daquilo que nós conseguimos compreender dentro da nossa cabeça, dentro do nosso intelecto. É muito acima aquilo que Deus faz, aquilo que Ele quer operar através da tua vida, através do poder dEle que vem sendo derramado sobre a tua vida e sobre a tua história. A verdade é que nós não queremos esperar, a verdade é que nós não temos paciência, a verdade é que nós duvidamos da fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos infiéis. E pelo propósito de nós sermos infiéis, nós duvidamos muitas vezes que Deus vai se manter fiel, sabendo que eu sou infiel. Só que eu quero que você entenda que Ele permanece fiel, mesmo quando você e eu somos infiéis. Ele permanece fiel, porque Ele não se nega a si mesmo. Ele vai permanecer fiel, mesmo diante da infidelidade de um povo, mesmo diante da infidelidade de um homem. Ele vai permanecer fiel. Precisamos produzir os frutos da fidelidade. Frutos que encham Deus de alegria. Você já fez alguma coisa assim, ou teu filho já fez algo para você que te encheu de alegria? Quem tem filho aí? Teu filho já te apresentou algo que te encheu teu coração de alegria? Os meus já, eu acho que todo mundo. É isso. Quando nós fazemos algo, que nós mostramos esses frutos de fidelidade, isso enche o coração do papai de alegria, de amor. O pai fica transbordante, não fica? O Getúlio está ali que não cabe nele, a filha dele passou no vestibular. Isso enche o coração do pai de alegria. Agora pega essa analogia e joga para Deus agora. Olha a alegria que Deus tem quando Ele olha do céu e consegue identificar no Marcos e dizer: olha lá o Samuel, meu filho, olha como ele tem sido fiel a mim. Olha lá o Darcy. Olha lá o Maurício. Deus, Ele tem alegria. Ele sente prazer quando a gente consegue ter um fruto de fidelidade e apresentar esse fruto para Ele. Porque o fruto é dEle. A árvore da vida é dele, a árvore do conhecimento do bem e do mal era dele, o jardim do Éden era dele, Adão era dele, Eva era dele, eu sou dele, você é dele, tudo que existe é dele. Mas mesmo assim Ele tem prazer quando nós ofertamos algo para Ele, daquilo que Ele mesmo nos concedeu. Olha que Deus maravilhoso. Ele sente prazer quando o filho traz algo para o pai, algo que o próprio pai já deu nas mãos do filho, e o filho tem prazer em dizer: está aqui, papai, é teu. Frutos da fidelidade. Mas também tem pessoas que querem condicionar a fidelidade. Já tentou condicionar a fidelidade? Olha, se acontecer isso, eu vou devolver. Se acontecer aquilo, eu vou fazer. Vamos ver um homem que fez isso. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa. Gênesis 28:20. Jacó pede 4 coisas para Deus. Ele pede primeiro a companhia de Deus. Se Deus estiver comigo. Então ele está pedindo, ele está fazendo uma viagem, ele pede o quê? A companhia de Deus. Ele pede o cuidado, se Ele cuidar de mim nesta viagem, se Ele trouxer a provisão para a minha vida. O que esse homem está fazendo? Ele está condicionando a fidelidade dele a algo que Deus tem que fazer por ele primeiro. Só Jacó fez isso, né? Só Jacó fez isso. Quantos Jacó nós temos aqui? Quantos Jacó nós temos aí em casa assistindo agora? Que querem condicionar a fidelidade a algo que Deus precisa realizar. Meu irmão, quero te dizer uma coisa, meu querido.
Se Deus parasse de fazer qualquer coisa agora, se Deus não fizesse mais nada, daqui até o dia que nós fôssemos arrebatados para voltar para a glória, para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, Ele vai continuar sendo fiel. Se Ele não te abençoar mais, de hoje até o teu último dia de vida, sabe o que eu vou dizer uma coisa, que é impossível isso acontecer? Porque se Deus te der vários dias, Ele já está te abençoando, Ele já está sendo fiel a você. Isso é impossível de acontecer. Se Deus não fizesse mais nada, Ele continua sendo fiel. Mas muitas vezes nós queremos condicionar a fidelidade, a nossa fidelidade para com Deus, a partir daquilo que nós conseguimos apalpar, daquilo que nós conseguimos pegar. E levar-me de volta, continuação do texto, em segurança, à casa do meu Pai. Então o Senhor será meu Deus. É simples, Deus. Se o Senhor me cuidar, se o Senhor me acompanhar, se o Senhor me der comida, se o Senhor me proteger nas estradas aqui contra os assaltantes, o Senhor me levar de volta até a casa do meu Pai, está fechado, Deus. Aí o Senhor vai ser o quê? O meu Deus. Só que nós temos que lembrar uma coisa, gente. Nós estamos falando de um homem que é neto de Abraão, o pai da fé. Nós estamos falando de Jacó, um homem que ouviu as histórias através do próprio avô. Depois esse homem, ele ouviu as histórias do próprio pai Isaac. E agora ele vê tudo isso, e agora ele chega diante de Deus, um homem que viu, que sabe que o avô dele é o pai da fé, e ele quer condicionar, servir a Deus a partir de algo que Deus tem que derramar, ou seja, Deus primeiro me dá. Se o Senhor me der o que eu quero, eu vou te servir. Está certo, gente? Não está certo. Não podemos condicionar nossa fidelidade a Deus. Destino, Ele quer o destino, a volta para a casa do Pai. Esse é o destino, Ele condiciona a volta para a casa do Pai. Condiciona servir a Deus ao cumprimento das promessas. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas condicionando Deus, querendo colocar Deus no canto, no ringue, e dizer, não, tem que ser assim. Eu vou falar uma coisa aqui, não é uma crítica contra ninguém, mas eu não entendo assim. Eu já vi algumas pessoas dizendo, Deus, eu determino. Gente, da onde isso? Me acha essa palavra na Bíblia, que eu determino alguma coisa para Deus, que eu condiciono Deus a fazer alguma coisa. Mas nós queremos condicionar. Esse homem quer condicionar a Deus. Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. Mal sabia ele que Deus já tinha dito que seria o Deus de Abraão, seria o Deus de Isaac e seria o Deus de Jacó. Deus já tinha falado, eu sou o Deus das gerações. Você não entendeu nada, Jacó. Eu não preciso fazer nada disso para ser o Deus das gerações. Eu já sou o Deus de todas as gerações. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o teu Deus, sim, e de ti vai sair as 12 tribos de Israel, você compreendendo ou não compreendendo? Mas mesmo assim Deus vai lá e protege esse homem, porque ele é fiel à promessa dele, ao que ele prometeu, ele é fiel. Mas também tem, além de condicionar a fidelidade, tem uma fidelidade que é falsificada. É uma fidelidade que parece fidelidade, tem tudo para ser fidelidade, tem até os aplausos da fidelidade, mas no fundo, quando vai se observar, não tem nada a ver com fidelidade, tem a ver com desonestidade, deslealdade. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. O capítulo 4 aqui vai falar de Barnabé, que ele vende uma propriedade e entrega tudo aos pés dos discípulos. E agora Ananias viu isso, e todo mundo ficou feliz ali em Atos, porque eles estavam repartindo tudo, compartilhando tudo, vendiam seus bens, suas propriedades, e colocavam aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira, vendo todo aquele movimento que estava acontecendo, vamos fazer igual. Vamos ver o que acontece. Juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, ou seja, ele estava em comum acordo. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, Atos 5, 1 e 2, querendo comprar o que não tem preço. Eles querem comprar a fidelidade de Deus, eles querem comprar a fidelidade, mostrando para os outros, mostrando para a comunidade, mostrando para a igreja, dizendo, está vendo como eu sou fiel? Olha, olhem para mim, gente, olhem para mim, eu sou fiel a Deus. Eles tentam comprar aquilo que não tem preço, aquilo que não pode ser comprado. Não tem dinheiro para pagar a fidelidade. Buscando reconhecimento humano.
Eles estão fazendo algo porque eles viram outros fazendo, e agora eles querem fazer, eles querem buscar, na verdade, o reconhecimento humano. Olha que oração linda que esse irmão faz, nossa. Olha que irmã, como canta bem. Como eles pregam bem. Tem pessoas que estão buscando somente um reconhecimento humano, está falsificando a fidelidade a Deus, tentam falsificar a fidelidade a Deus. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, Ananias, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos 5:3. Isso aí o que é? Ganância produz dureza no coração do homem. A ganância vai produzir no meu coração e no teu coração dureza. O Espírito Santo revela os planos ocultos. Isso estava oculto, ninguém sabia. Só tinham duas pessoas que sabiam: Ananias e Safira. Só tem um problema: eles esqueceram de combinar com o Espírito Santo. Eles esqueceram de combinar com Deus, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, tem todo o poder e tem todo o conhecimento. Eles só esqueceram desse pequeno detalhe. O resto do plano deles era quase perfeito, só não foi perfeito porque eles não combinaram com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo revela aquilo que está oculto. Sabe aquilo que está escondido? Sabe aquilo que você tem vergonha? Sabe aquilo que te trouxe humilhação? Sabe? O Espírito Santo revela. Nada vai ficar oculto, nada fica oculto ao que o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Então não tente falsificar a fidelidade a Deus. Aí ele continua: ela não lhe pertencia. Ele faz uma pergunta: a propriedade já não era tua? Alguém te pediu alguma coisa, ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Ele faz mais uma pergunta: a propriedade não era tua? Era. E depois que você vendeu, o dinheiro não estava nas tuas mãos? Estava. O que levou a pensar em fazer tal coisa? O que levou você a pensar que você pode falsificar a fidelidade a Deus, achando que você vai sair impune? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos 5:4. Ali tem um espírito de engano que entra no coração de Ananias e Safira. Existe um espírito de engano, pastor, existe. E ele está atuando no meio das pessoas. Invadiu o coração de Ananias e Safira uma espiritualidade e fidelidade fingida. Uma espiritualidade e uma fidelidade fingida. Quem olha diz: é crente. Quando você chega mais perto, parece crente. Quando você começa a conviver, você diz: não tem nada de crente. Uma espiritualidade e uma fidelidade fingida. Nós não podemos fingir de Deus, fingir para Deus. Eu quero que você entenda isso. Não é uma palavra para você ficar pesado, não. Já vai melhorar. Sempre no final melhora. Fidelidade falsificada. Às vezes nós queremos mostrar para quem? Aquilo que nós não somos. Desejamos impressionar quem? Sendo que o maior desejo do nosso coração sempre deve ser impressionar o nosso Deus. Apenas sendo fiel a Ele, obedecendo a palavra dEle, você já vai impressionar o papai. Fidelidade então falsificada. Compromisso de fidelidade. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Salmo 18:24. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, mas foi diante de quem? Dos olhos de Deus. Existem recompensas para a fidelidade. Eu quero que você entenda isso, grave isso. Você pode esquecer tudo que o pastor falou nessa noite, mas entenda isso. Existe uma recompensa para a fidelidade. Existe recompensa. Deus não está distraído no céu. As pessoas às vezes me perguntam: pastor, será que Deus não está distraído lá no céu? Será que não é tanto louvor que os anjos voam de um lado, voam do outro lado, e o trono está cercado lá com a glória de Deus, e é serafim que sobe, é arcanjo que desce, é anjo que voa? Será que Deus não está lá, pastor, distraído e esqueceu de mim aqui no meio desse caos? Será que Deus não está muito distraído lá no céu? Tem pessoas que pensam que Deus se distrai no céu, que Deus está no Netflix assistindo série,
E Ele vai esquecer de você. Deus está maratonando no céu. Não, Deus não está fazendo isso não, meu irmão. Deus, Ele está atento ao que está acontecendo na tua vida. Ele sabe todos os teus passos. Ele sabe todos os cabelos que estão na tua cabeça. Ele sabe tudo a teu respeito. O Senhor não me vê. Pessoas pensam que Deus não está vendo o que está acontecendo. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Ele está vendo sim o que está acontecendo com você. E Ele sabe o que está acontecendo com você. Por quê? Porque Ele tem um compromisso de fidelidade, que foi Ele que estabeleceu. Ele estabeleceu esse compromisso de fidelidade. O Senhor te vê. Ele não está distraído no céu. Ele não perdeu o compromisso. Ele não perdeu a fidelidade. Ele não perdeu o amor que Ele tem por você. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Salmo 18, 25. O que é ser fiel, pastor? É ser constante. Não é ser um eletrocardiograma do coração. Esses dias eu fiz um, estava assim, ó, tum, 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 tum. Falei, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Daqui a pouco ele coçou, tá tudo bem? Tudo bem. Quando ele coçou de novo, eu falei, não estou bem. Eu já comecei a passar mal agora aqui. Ele falou, não, mas está tudo bem. Mas eu comecei a passar mal. Então a gente precisa ser constante, perseverante, decidido. Eu preciso decidir ser fiel. E isso não tem nada a ver, não mudar diante do que da adversidade. Eu não vou mudar diante da adversidade. Se eu sou fiel a Deus, eu vou permanecer fiel. Não importa a adversidade. Não importa o momento que você esteja vivendo. Ao fiel te revelas fiel. Simples assim, pastor. Simples assim. Ele se revela fiel para quem é fiel. Somos fiéis a Deus realmente? E eu não estou falando de dízimo, mas também posso estar falando de dízimo. Somos fiéis a Deus mesmo? Quando você olha para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Se somos infiéis, 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel ao seu caráter em primeiro lugar, ao caráter dele. Ele não pode mudar o caráter dele, então Ele permanece fiel primeiramente ao caráter dele. Ele permanece fiel nas promessas que Ele estabeleceu. Ele permanece fiel nas promessas que Ele estabeleceu. Ele também, e também na nossa infidelidade, Ele permanece fiel, mesmo na nossa infidelidade. Sabe aquilo que você fez, que foi infiel a Deus, Ele continua sendo fiel a você. Sabe por quê? Deus, Ele não é incoerente nas coisas que Ele faz. Às vezes a gente olha e diz assim, parece que tem uma incoerência aqui, não é isso? Só eu pensei isso? Só eu posso me entregar aqui nessa noite? Eu olho para algumas coisas da minha vida e eu digo, Deus, parece que tem uma incoerência aqui, Deus. E eu não estou sendo incoerente. Se eu não estou sendo incoerente, eu estou lendo aqui na Tua palavra, Deus, quem está sendo incoerente? Você já fez essa pergunta para Deus? Eu não fiz essa pergunta, mas eu já pensei isso. Eu falei, Deus, acho que o Senhor está... Sei não, Deus. Alguma coisa não está certa aí no céu, Senhor. Parece que o Senhor está incoerente aqui comigo, aqui na terra, do que está acontecendo. Não entra em contradição. Nosso Deus não entra em contradição. Entenda isso. Ele não entra em contradição daquilo que Ele falou vai acontecer. Deus, Ele é verdadeiro diante da sua justiça. Não importa quem nós somos. Eu quero que você entenda. Sabe por que Ele não entra em contradição? Sabe por que Deus não é incoerente? Porque Ele permanece fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele vai permanecer. Por quê? Porque é verdadeiro diante da sua própria justiça, diante do seu próprio caráter. Ele continua fiel. Então não vai importar se nós estamos sendo fiéis naquele momento. Ele vai permanecer fiel ao que Ele prometeu, por causa do caráter dEle. Entenda isso. Deus, Ele é fiel. Fidelidade renovada. Renovando a fidelidade a Deus. Deus pede lealdade. Deus pede fidelidade voluntária. Para produzir frutos eternos. Eternos para Deus. Não condicione sua fidelidade ao momento que você esteja vivendo. Fidelidade restaurada. Compromisso de fidelidade total a Deus. Deus permanece fiel a você, e Ele quer renovar essa noite a fidelidade
E nós estamos aqui liberando uma palavra de renovação de fidelidade, porque a graça dele, a fidelidade dele tem se renovado a cada manhã na tua vida, entenda isso. Porque ele é fiel a você, ele é fiel a ele, ele é fiel a você. Vamos nos colocar de pé. Feche teus olhos. Olhe para a tua vida, rapidamente. Olhe agora para o teu coração. Olhe agora para a tua história. Olhe agora e perceba aonde você deixou de ser fiel a Deus. Qual área da tua vida você se entregou à infidelidade? Qual é a área? Qual é a área que você tem sido derrotado pela infidelidade? Qual é a área da tua vida que você não está vendo o agir de Deus? Que você deseja realmente restaurar a tua fidelidade nessa noite, porque o Espírito de Deus está neste lugar e Ele está restaurando a nossa fidelidade a Ele, a partir dos nossos corações todos de olhos fechados. Existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que fugiu da fidelidade de Deus? Levante sua mão que eu quero orar por você. Se você que já foi, já esteve junto com Deus e agora você está longe de Deus, só levante a tua mão que eu quero orar por você. Você no chat também, pode colocar aí, você está no chat, tem os intercessores orando por você. Diga: Deus, eu quero ser fiel ao Senhor, quero retornar, eu quero que seja renovada a fidelidade. Quem deseja aqui nessa noite renovar a fidelidade com Deus, levante sua mão, todos de olhos fechados. Amém, amém. Pode levantar a tua mão bem alto. Você que deseja, amém, pode baixar, renovar a tua fidelidade a Deus, por tudo que você ouviu nessa noite. O Espírito de Deus está neste lugar, e Ele quer operar nos nossos corações, Ele quer abrir os céus, como nós cantamos aqui nessa noite, abrir os céus da fidelidade, derramar bênçãos e bênçãos sobre a tua vida. Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus. Obrigado, Deus, porque nós cremos num Deus que renova a fidelidade no nosso coração. Um Deus que permanece fiel a nós, mesmo quando nós, ó Pai, por dificuldades, por problemas, por medos, por pavores, pelas angústias que sofremos, nos distanciamos do Senhor. E mesmo assim o Senhor continua sendo um Deus fiel a nós, um Deus que não desampara o teu povo, não desampara o aflito, o angustiado, um Deus que não desampara aqueles que te buscam, aqueles que se prostram, aqueles que se dobram diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua fidelidade ela tem sido renovada na nossa história, na nossa vida a cada manhã. A fidelidade do Senhor, ela é real, ela é verdadeira na nossa história. Nós vemos isso através do teu cuidado, do teu amor, da tua proteção, da tua graça, da manifestação do teu poder, da manifestação do teu Espírito Santo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem renovado em nós a fé e a fidelidade de te servir, de te honrar, através das nossas vidas, através dos dons, dos talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos, Deus. Tem sido renovado a cada manhã. Esse óleo, essa unção fresca, Deus, tem sido renovada na nossa vida e na nossa história. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por essa renovação da fidelidade nessa noite. Que nós não sejamos infiéis ao Senhor nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, naquilo que vem nas nossas mãos. Não, pelo contrário, que possamos ser fiéis ao Senhor, fiéis aos compromissos que nós assumimos, Deus, diante dessa sociedade, diante das pessoas, diante da nossa família, Senhor. Que o Senhor possa renovar a fidelidade dentro do nosso coração a cada dia, Pai. E que possamos ser fiéis ao Senhor, fiel à nossa família, fiel à nossa igreja, fiel àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Nós te louvamos e nós te adoramos por essa noite, por esse tempo tão precioso aqui diante do Senhor, Pai. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor dessa igreja que Te ama, que Te adora e que declara que é fiel ao Senhor, fiel até o fim. Que sejamos fiéis, Senhor, a Ti até o fim da nossa vida e da nossa história, em nome de Jesus, amém.